Olá galera, mais um vídeo aqui, uma reflexão para vocês, e hoje nós vamos literalmente ao fundo do poço e o assunto será profundo. Não vamos falar sobre o poço do abismo, é outro poço, tá? Mas olha, fiquem atentos, porque estão querendo jogar entulho no seu poço, né? Então vamos falar sobre esse assunto que o livro de Gênesis nos coloca ali uma história fantástica e que traz muito aprendizado para nós, tá bom? Então te prepara que esse ensino vai te dar direção, crescimento espiritual e vai te fazer uma ligação mais profunda ainda com Deus, com nosso Pai, com o Criador. Vamos lá então? Estão querendo entulhar os seus poços, né? Tem gente querendo colocar água na sopa, ou como meu pai dizia, colocar água no chope, né? Água no chope, não é água na sopa. Colocar água no chope. Estão querendo fazer isso com você? Estão querendo colocar a mosca na sua sopa? Estão querendo atrapalhar a sua vida? Então, esse vídeo é para você. Preste muita atenção. Hoje, então, é um assunto profundo, tá? Sem trocadilhos, né? Vamos aqui ler um texto, tá? Houve fome naquela terra, né? Na antiguidade, na época de Abraão, eles passaram um período de fome, de escassez. Então, eles eram povos nômades, né? Então, eles ficavam numa determinada região. Na hora que os recursos daquela região se esgotavam, eles iam para outros locais. Na verdade, eram como mais para semi-nômades, né? Porque eles fixavam bastante tempo no mesmo local. Mas eles mudavam de acampamento. Então, imagina, numa época que não tinha saneamento, né? Não tinha banheiro, não tinha esgoto. Então, o que as pessoas faziam? Iam no cantinho lá, né? No matinho, né? Faziam suas necessidades, enterrava. Agora imagina isso ao longo de 5 anos e 10 anos. Virou um campo minado, né? Você não pode mais andar na redondeza. Então eles mudavam periodicamente. Mas eles estavam enfrentando uma grande escassez, e é esse assunto que a Bíblia está nos mostrando aqui. Uma grande escassez como tinha acontecido, né, no tempo de Abraão. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Houve grande fome. Então estava rolando uma fome violenta. Se você tivesse um gato naquela época, o povo começaria a olhar para o seu gato. Se olhasse para o meu, para o Orion, que é um gato gordinho, já iam pensar o Orion com batatas, né? Então olha só que maldição. Tem lugar que come bicho, né? Aonde que é mesmo? É na China, comem cachorro. Na China comem cachorro. Gente, como é que pode alguém comer cachorro? Tudo bem, é questão cultural, mas eu não comeria um cachorro. Se alguém falasse isso é carne de cachorro, eu não ia comer cachorro. Enfim, ok, não vamos falar sobre esse assunto, né? Aí continuando. Por isso, Isaac, né, filho de Abraão, né, Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. Então, por que isso? Ele foi para lá porque Abimeleque tinha uma certa amizade, né, com Abraão. Eles tinham uma política de boa vizinhança com Abraão. Então, por isso que ele foi lá. O raciocínio de Isaac era uma coisa lógica, né? Ele fazia parte de um povo seminômade, então mudar de local era tranquilo para eles. Então ele mudou de local. Aqui tá com muita fome, vamos mudar, né? Então ele acabou indo para outro local. Porque o campo ali, a região que ele estava, além de estar minada, né, também estava com grande escassez. Aí o Senhor apareceu a Isaac e disse para ele: não desça ao Egito, não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Presta atenção nessas palavras, tá? Não desça ao Egito. Procure se estabelecer na terra que eu lhe indicar. Gênesis 26, de 1 a 2. Então, olha só que interessante. O raciocínio de Isaac era o raciocínio que muitos de nós teríamos também se estivéssemos vivenciando o que ele experienciou. O Egito era uma terra fértil, né? Então, era uma terra assim que o rio Nilo, né? Diz até que o Egito é dádiva do Nilo. Se não fosse o Nilo, não existiria Egito, né? Então, era uma terra fértil, era uma terra próspera, né? Abundante em água, não faltava água, o Nilo estava sempre ali a postos, né? Então, ele logo pensou: já sei para onde eu vou, né? Eu vou para o Egito, né? Só que aí Deus disse: não, você não vai para lá. E não parece estranho? Às vezes você pensa: eu vou para uma cidade melhor, eu vou me mudar, olha, eu tenho um emprego legal, eu fui convidado para ir naquele emprego maravilhoso, né, para trabalhar de repente fora do Brasil, né, ou ter uma oportunidade espetacular, aquele emprego dos sonhos, ou a casa dos sonhos, só abrir uma porta para você, e de repente diz: não, esse aqui não é para esse local que você tem que ir. Você tem que ir no local que eu vou determinar, porque Deus sabe todas as coisas.
Nós não sabemos. E por isso, por nós não sabemos, nós erramos muitas vezes e quebramos a cara muitas vezes, não é verdade? Então, Gênesis 26, de 1 a 2 foi esse texto. Então, provavelmente, esse era o plano de Isaac. Para ele, era o plano perfeito. Mas Deus, né, jogou mosca na sopa do plano de Isaac, tá? No bom sentido aqui. De repente, então, ele sentiu aquele incômodo, né? Deus incomodou ele, né? E fez com que ele desistisse. Ok, eu não vou. Deus falou, eu vou obedecer. Já aconteceu isso com você? Você, de repente, pensa em fazer algo, em trocar de emprego, por exemplo, mudar de casa, fazer uma viagem, sei lá. E, de repente, você sente incômodo com aquilo, alguma coisa não te traz paz, né? Você pode chamar de pressentimento, premonição, como você queira, mas parece que alguma coisa não coaduna dentro de você, você não fica tranquilo com aquilo. Parece tão bom, né? Não é aquela história de que quando a esmola é muito, o santo desconfia, como diz o ditado, né? Mas assim, você vê uma coisa boa e é favorável, é lícito, é justo, é fruto do seu trabalho, do seu esforço, do seu estudo, né? Você é uma conquista. E de repente Deus, não, aqui não, nesse lugar não. Num primeiro momento você pode até ficar desapontado, mas olha, confie em Deus, porque Ele sabe o melhor. Eu sei disso, eu já quebrei a cara algumas vezes e eu espero que você não quebre, tá? Com 56 anos de idade a gente aprende muita coisa, né? Então, claro que o erro faz parte do acerto. Se eu soubesse o que eu sei hoje, acho que isso talvez seja uma reflexão sua também, não é? Se eu soubesse o que eu sei hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, embora ainda tenha essa criança interior, né, que às vezes faz presepada também, né, então essa criança interior que eu tenho, ela tá sempre presente dentro de mim, então às vezes eu faço brincadeiras em situações que as pessoas não gostam da brincadeira, né, mas assim, enfim, é o meu jeito de ser e pronto, né, eu procuro levar a vida mais leve, embora tenha momentos pesados, né, mas eu procuro levar mais leve, né, eu divido meu peso com Deus, com os anjos, com a minha esposa, com a minha família, com os meus amigos, e isso é uma coisa muito gostosa. Hoje, por exemplo, estou gravando esse vídeo, hoje é sábado, tá? Esse vídeo é no sábado, e eu fui almoçar com a minha família, né, no shopping, e fiquei muito feliz, sabe? De repente, quando eu pedi a conta, o garçom veio e falou, olha, sua conta já está paga. E trouxe um bilhetinho de uma moça, né, tava com a família lá também, provavelmente, né, eu não sei quem é, procurei, suspeito quem é, tá? Eu desconfio, né? E eu fiquei muito feliz com aquilo, com esse gesto de carinho, de afeto, de amor, de, poxa, você vê Deus cuidando de você através de pessoas. E quantas vezes eu fiz isso também, não pagando conta de uma outra mesa, tá? Mas assim, no mercado, quantas vezes eu estava numa fila de mercado, sabe quando você vê alguém que tá na sua frente e tá com aquela compra de mercado, e puxa, eu não tenho dinheiro para pagar isso, e tá contando as moedas, eu vou ter que deixar a carne hoje eu não posso levar essa carne, olha filha, tá com um filho pequeno, olha essa bolacha, ou biscoito, a mamãe não pode comprar hoje. Aquilo me condói o coração, né? E se eu tenho condição, muitas e muitas vezes eu fiz. Eu falei, pô, para tudo, eu pago a sua conta, tá? Não precisa deixar nada, eu pago e você fica com esse dinheiro e compra outras coisas para sua família. Fiz isso muitas vezes e fiz com o coração aberto. Não estou falando isso para me engrandecer, pelo amor de Deus, fora disso. Eu estou colocando isso para vocês como um incentivo, tá? Para que realmente, quando você tem a oportunidade de fazer o bem, pequenos gestos. Eu lembro de uma ocasião, fui na padaria, fui comprar pão e tinha um pedreiro, né? Um pedreiro estava trabalhando em alguma obra, eu vi que a roupa dele estava tinta, tudo, né? E ele comprou uma marmita, né? Tem uma marmitinha lá que é mais barata, né? Eles colocam um monte de arroz, põe uma linguiça lá no meio, né? E pronto, né? E é a marmita. Né? Então era baratinho, né? Assim, mas ele não tinha dinheiro para comprar um refrigerante, então ele estava lá ele pegou uma Coca-Cola, e era um dia que estava muito quente e a Coca estava estupidamente gelada, até eu fiquei com vontade de tomar aquela Coca, aí eu comprei uma para mim também, eu vi que quando ele falou, puxa, não vou poder levar a Coca, faltava coisa tão besta, faltou tipo 50 centavos assim, e ele não teria o dinheiro para comprar aquele refrigerante. Eu falei, meu irmão, fica na boa aí, eu pago para você sua Coca-Cola, né? E aí paguei, eu fiz com o maior prazer aquilo, né? Aquilo não me onerou, sabe? Eu sempre partilhei o que eu tenho, né? E isso é muito gratificante pra gente. É melhor dar do que receber. E eu tenho presenciado isso na minha vida muitas vezes, experienciado isso muitas vezes.
Todas as vezes que eu pude, todas as vezes que eu posso, eu divido, eu partilho, e isso é maravilhoso, maravilhoso que Deus sempre vai te abençoar também. Talvez não aquela pessoa que você abençoa, ela não vai talvez te abençoar de volta. Tem muita ingratidão, eu sei, muitas pessoas que eu ajudei e foram ingratas, né? E de repente quando você precisa de alguma coisa, nem sequer ligam para você, nem dão um telefonema para você. Então é assim que é a vida, tá? Acostume-se com isso e se apoie em Deus e na sua família e nos seus verdadeiros amigos. Esses vão estar sempre do seu lado, tá? Seus parceiros de trincheira. Sempre vai ter alguém ao seu lado. Deus vai estar com você, os anjos estão com você. Você nunca vai estar sozinho nessa vida, viu? Pode ter certeza. Tá pesado a cruz? Sempre vai ter um sirineu do seu lado, tá? Sempre Deus coloca alguém. Confie nele e o mais ele fará. Basta isso. Tá? Então, às vezes você tem aquele incômodo em querer desistir, né, de alguma coisa. Desista, porque Deus está falando com você, está te dando um sinal. Às vezes a gente conflita, será que é minha emoção? Senhor, ora e fala com Deus na hora. Senhor, é a tua vontade, não quer que eu vá? Quantas vezes eu ia viajar para seminários pelo Brasil e eu ia sair em determinado horário, né? Que eu calculava o tempo, eu quero chegar de dia, eu não gosto muito de dirigir de noite. Então eu quero chegar de dia ainda, às vezes a distância era muito longa e eu me programo todo, eu sou todo metódico, né? Cheio de manias, né? É o meu jeito de ser e agora eu não vou mudar, né? Então, claro, se eu tivesse a maturidade hoje, com 20 anos de idade, eu erraria menos, né? Mas não é assim a vida, a gente cresce e amadurece, mas a criança está aqui ainda, não deixa a criança morrer. Então quando eu ia sair, às vezes vinha aquele incômodo, né? Eu entrava no carro carregado já de livro para vender, tudo pronto, né, para ir para um seminário, e de repente Deus falava, não, agora não, né, não vai nesse horário não, espera mais 2 horas. Aí eu falei, mas Senhor, 2 horas é muito, eu vou pegar trânsito, 2 horas eu tô lascado. São Paulo, se você não sair nas janelas certas e tempo, entulha todo o trânsito, estamos falando de entulhar poços, né, entulha o trânsito, entope tudo, né, então você fica sitiado na cidade, demora pra caramba, você pega um trânsito lascado, dependendo do horário que você sair. Eu falei, mas eu vou pegar trânsito, né? Vai ser ruim para mim, eu vou chegar tarde, eu vou chegar de noite, sabe? Eu não gosto de dirigir de noite, o senhor sabe disso. E Deus insistiu, não vá. Aí eu voltei para casa, chamei a minha esposa, na época casado com a Isabela, né? Falei, oramos juntos, falei, Isabela, vamos orar junto, né? Preciso ter certeza disso. Nós sentimos a paz naquilo, ok, esperamos 2 horas, tomei um café prolongado lá com a minha esposa, conversamos, demos risada, eu saí, não peguei trânsito nenhum, tudo fluiu perfeitamente, eu cheguei, certamente Deus me livrou de alguma coisa que eu não sei. Então por isso, em tudo dai graças, até quando você não enxerga as coisas, mas sempre obedeça à vontade de Deus, tá? Então, aí continua. Então Isaac pensou, puxa, lá tem água, é local fértil, abundante, né? E eu já estava até de malas prontas para ir para o Egito, mas aí Deus disse não. Então, não vá lá não. Então ele tinha programado aquela viagem, já não aconteceu isso? Programou a viagem, juntou dinheiro para comprar aquela casa, daí tá tudo certo, aí Deus diz, não é aqui que eu quero que você fique. Né? Obedeça, meus irmãos, é melhor obedecer do que sacrificar. Muitas vezes nós agimos no impulso. Eu sei porque eu agi muitas vezes na minha vida por impulso, errei muito também. E o erro faz parte do acerto. Então eu quero que vocês aprendam com a minha experiência e não cometam os erros que eu cometi. Que vocês consigam atalhar algumas coisas ou ter menos problemas na vida. Então, se Deus falou não, é não. Às vezes, se você não sentiu paz, não feche o negócio. Porque às vezes você muda para aquela casa dos sonhos e você tem um vizinho chato, acabou o seu sonho. Para pensar, basta um vizinho chato, acabou a sua vida, meu irmão. Né? Você é um vizinho que escuta som no último volume, faz festa de funk toda hora, né? Grita, é sujo, né? Vem sujeira para tua casa, vem rato para tua casa, né? Então é aquela pessoa mal educada que ocupa a sua vaga no carro, que estaciona na frente da sua casa, enfim, sabe aquele vizinho chato? Quem nunca teve um vizinho chato que faz reforma o tempo todo? Eu já fiquei, quem me acompanha há bastante tempo, na época do Snapchat, eu lembro que eu mostrava, tinha um vizinho meu que era obcecado pelo telhado, ele queria fazer toda hora reforma no telhado, ele nunca estava feliz com o telhado, sempre ele estava mexendo no telhado, então assim, toda hora maquita, troca telha, agora é mais alto, é mais baixo, olha, é brincadeira, eu até filmava e mostrava pra galera, porque se eu falasse parecia brincadeira, quem é dessa época deve lembrar, né? Então, às vezes Deus diz não, e não é aquele lugar para você ir, então obedeça, consulte a Deus, tá? Então, certamente, se você tivesse no lugar de Isaac, né, vamos ser sinceros agora, tá? Tá na escassez e você pensa em ir para o Egito que tá tudo bem, Deus fala não.
a maioria das pessoas ia reclamar, né? Ia murmurar: ah, Deus, pô, caramba, oxe, não faz isso comigo não, ó. Isso é pegadinha, né? Cadê a câmera? Né? Então você ia reclamar, muitas pessoas iam murmurar, você ia chutar a lata, né? Chutar a lata. Me veio essa ideia na cabeça, chutar a lata. Tem uma música assim, né? Roberto Carlos: tô chutando lata, não sei porquê. Não sei porque ele estava chutando lata. Acho que ele estava deprimido. Quando a pessoa está deprimida, chuta a lata. Mas aí, se você chuta a lata está no chão, então algum porco jogou a lata no chão. Tá vendo só como você não deve morar perto de vizinho chato que joga a lata no chão? Porque aí você fica bravo e chuta a lata. Já teve vizinho, já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo várias vezes. Varre a porta da casa dele, né, da calçada, e joga toda a sujeira na sua calçada, né? Já aconteceu isso? Isso aconteceu comigo muitas vezes. Muitas vezes. Eu dou risada porque parece coisa de desenho, né? Então, assim, o vizinho limpa a calçada do vizinho brilhando, assim, né? Reluzindo, assim, um espelho, né? E a minha calçada imunda, né? Você passava o dedo, assim, saía aquela crosta de poeira, sabe? Podia até desenhar, né, na poeira. Então, isso acontecia. Eu tinha que jogar água e tal, né? Às vezes eu agia com imprudência. Eu sou humano, tá, gente? Então, não sou super espiritual. Tem horas que eu perco a paciência. Então, algumas vezes eu joguei a sujeira pro vizinho também. E jogava mais ainda. Aumentava ainda o volume, né? Pegava um pouco mais de lixo e jogava pro vizinho. A vingança, né? Só que aí você cria mais hostilidade ainda. Gente, é uma complicação. Então, não faça isso, não. Obedeça a Deus, tá? E não chute lata, tá? Ou louve a Deus. Obrigado, Senhor. Não é para ir? Ok, agradeça, em tudo dê graça. Faria a tua vontade, assim na terra como nos céus. Não é assim que a gente ora? É assim que a gente deve agir, tá? Então, ou então você socaria a mesa, a pessoa fica brava, até chama comportamento deslocado. Então você não soca a pessoa, você soca outra coisa. Você bate na mesa. Olha, gente, homem, na boa, tô falando como homem para você, homem. Homem não é aquele que bate na mesa, não é aquele que fala mais alto, não é aquele que o valentão, que sai batendo, brigando todo mundo, que é o machão, que bebe, que fuma, que vai de meia na praia, que faz xixi contra o vento, né? Não, não é isso, não é isso. Homem é aquele que cuida bem da sua família, é aquele que é leal, que é honesto, que é íntegro, que resolve problemas, que busca Deus a face de Deus. Isso é o verdadeiro papel do homem, o sacerdote do lar, né? E hoje nós temos uma inversão de polaridade que beira aí o machismo, né? E isso é idiota demais, né? Você com a sua esposa é uma só carne, tá? Uma só carne. Nós vamos falar sobre isso em vídeos também mais adiante. Eu quero fortalecer casamentos de vocês, a relação com filhos, como educar filhos nos nossos dias. Tem muito assunto aí que eu quero tratar com vocês. Parte deles eu vou tratar em seminário online. Nós vamos ter, dia 22, nesse mês, um seminário online, a batalha final, porque o bicho está esquentando, a chapa está esquentando, eu não vou esperar o presencial para passar informações para vocês, tá? Então, aguardem aí, em breve a gente vai estar divulgando o seminário online, mais uma vez, dia 22 deste mês, esse mês aqui, vigente, tá? De julho. E depois, né, no próximo semestre, eu começo seminários presenciais, ida a podcast, já tem podcast agendado. Então, temos que tocar a trombeta. E tem certas coisas que são urgentes. Eu não posso esperar um presencial para falar para um grupo pequeno de pessoas, né? Falar para 500 pessoas, para 800 pessoas. Pela internet, eu alcanço muito mais gente, né? Um seminário virtual, né? Online, pessoas do mundo inteiro assistiram. O último seminário, nós tivemos um engajamento enorme. Pessoas de todo o planeta tiveram acesso. Já um seminário presencial, não, né? Aquele grupo e aquele grupo. Claro, tem uma unção, tem comunhão, tem uma pegada diferente, é evidente, né? Mas em termos de passar conteúdo, passar informação e estratégia, né? Esses veículos que nós temos, a internet, as redes sociais, né? São uma ótima questão. Eu faço esse seminário online em plataforma protegida, né? Tipo no Zoom, né? Porque lá não tem censura. Dependendo do que eu falar aqui, não tem vídeo. Vídeo é cortado, né? Então, muitas pessoas questionariam a Deus, né? Ou você aceitaria? Eu te garanto que aceitar a vontade de Deus é sempre melhor, tá? Então, você tem que ser tem gente que às vezes reclama com Deus. Olha, se você se identifica com isso. Você reclama com Deus, mas assim, você aceita reclamando. Tá bom, Deus, tudo bem, não é para fazer essa viagem, né? Queria tanto viajar, queria tanto fazer aquilo. Puxa vida, eu não aceitei aquele emprego, né? O senhor falou não, né? Então, ok, o senhor pediu para ir embora daquele emprego, porque eu não era meu lugar ali. Então tá, né? Tudo bem, eu tenho a eternidade para viajar, né? Na eternidade eu viajo, no céu eu viajo, né? Eu descanso no céu, para que descansar agora, né? Então eu deixo para depois que eu morrer, né, Senhor, né? Tudo bem, tudo bem. Isso não é agradecer a Deus, tá? Isso tá zombando de Deus. Não faça isso, porque aí a coisa vai ficar mais
preta para você, vai ficar mais situação, vai ficar densa e negra para você. Densas nuvens ficarão sobre a sua cabeça se você ficar falando bobagem desse tipo, tá? Então agradeça, a vida é um dom, a vida é uma dádiva, né? É um presente de Deus para nós. Então agradeça pela vida, agradeça pelas coisas que você tem, para de reclamar do que não tem, porque vão querer entulhar o seu poço. Vamos lá? Então não murmure, agradeça. Então, naquela ocasião, continuando aqui, Abimeleque, acompanhado de Ficol, quem era Ficol? Né? Engraçado esse nome, né? Ficol era o comandante do exército, né? Disse a Abraão: Deus está contigo em tudo o que fazes. Agora, jura-me diante de Deus que não vai mais me enganar, nem a mim, nem a meus filhos e descendentes. Por quê? Será que Abraão já tinha enganado ele antes? Por que será que isso é? Os heróis da fé mostram, a Bíblia deixa muito claro as falhas e os feitos deles. Eles erraram também, são humanos como a gente, o erro faz parte do acerto. O que você não pode fazer é permanecer no erro, tá? Ou errar propositalmente. Eu sei que está errado e eu faço e depois eu peço perdão. Aí não, aí você está tripudiando a Deus, Deus não é bobo, tá? Então, fez um acordo com Abraão. Trata a nação que te acolheu como estrangeiro, com a mesma bondade que eu te tratei. Respondeu Abraão: eu juro, né? E ele fez isso de verdade, ele não fez figa, tá? Ele jurou de verdade. Então, quando você se compromete diante de alguma coisa, honre a tua palavra, dê a sua palavra e cumpra a sua palavra. Porque naquela época, nesse momento histórico que nós estamos tratando aqui, não era comum as pessoas honrarem a palavra. Eles prometiam, né, faziam seus pactos, suas alianças, mas nem sempre aquilo ali realmente frutificava. Nem sempre os honravam a palavra. Essa questão de honra foi sendo amadurecida na história e foi fortalecida. Hoje, por exemplo, os orientais, né, que eu tive muito contato, especialmente com chineses, por causa do Kung Fu, da arte marcial, eu vejo que eles têm muito essa questão dos valores de honra. A palavra vale. Então, se eu der minha palavra para você, eu vou fazer todo um esforço para honrar minha palavra, né? Para que aquela minha palavra tenha efeito. Tem que valer mais que o papel assinado, né? É a questão do fio da barba. Eu não posso falar de fio da barba porque eu não tenho barba, né? E se eu tentar crescer, minha barba fica dura e cheia, né? Cheia de falha, né? Dura de crescer e cheia de falha. É piada besta, né? Então, Todavia, Abraão reclamou com Abimeleque: ok, eu juro, eu não vou mais mentir, não vou te enganar, beleza, mas eu tenho uma reclamação para fazer, Abimeleque. Já que você está conversando comigo, uma reclamação a respeito de um poço aí, sabe, Abimeleque? Os seus servos, sabe, os servos de Abimeleque, seus servos tinham tomado à força meu poço. E eles, olha só, eles eram vizinhos. E eles estavam ali tentando manter a política da boa vizinhança, estavam tentando entrar no acordo. Então, mesmo assim, Abraão pacificamente conversou com Abimeleque e falou: olha, tudo bem, eu juro, vou honrar minha palavra com você, mas olha, teus servos estão mexendo no meu poço, estão entulhando o meu poço. E poço naquela época era muito importante, no meio da seca, você sustentar o seu sustento de gado. Água é vida, né? Água é vida. Mas Abimeleque respondeu: não sei quem fez isso, nunca me disseste nada. Eu só fiquei sabendo disso hoje, só agora tu fez de surpreso. Você acha que ele não sabia? Sabia, já estava mexendo no poço de Abraão, né? Está em Gênesis 21, de 22 a 26. Verdade ou não, né? Abraão também acabou fazendo blazer, aceitou a desculpa de Abimeleque, beleza, né? Afinal, quem nunca, né? Quem nunca teve um vizinho chato que quer jogar entulho nas suas coisas? Não só a sujeira na calçada, mas atrapalhar você de todas as formas. Não quer que você seja feliz, não quer que você seja próspero, não quer que você tenha, usufrua de coisas boas da vida. Tem inveja, né? Inveja, ele quer ter o que você tem sem pagar o preço que você paga, né? E o ciúme é pior, porque ele não quer que você tenha, né? E hoje as duas coisas estão muito próximas. As pessoas invejam e têm ciúminho ao mesmo tempo. Gente, se cada um cuidar da sua própria vida, fica muito melhor, né? Cada um cuida da sua vidinha. Para de ficar olhando ali o cisco no olho do irmão e olha a trave no seu, né? Porque muitas vezes tem trave nos nossos olhos, né? Então, continuando ali. Aí Abimeleque fez o que muita gente dizia, né? Sabe que fez a presepada e disse: eu não sei de nada, eu não vi nada, não fui eu não fiz, né? Mas fez. Então assuma. Você fez besteira? Assuma. Honre a Deus, fale a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então o cristão legítimo
Errou, ok, errei, me perdoa, errei, fala a verdade, pronto, fim de papo. Vira a página, né? Vira a página, né? Não ficar se justificando e tudo mais. Pronto, acabou o fim, né? E então, assuma os seus erros, é muito, muito melhor, tá bom? Mas então, é melhor dizer, se você falasse, por exemplo, naquele momento ali, né? As pessoas estavam mentindo, Abimeleque estava mentindo. Fala, Abimeleque, tá bom, né? Não foi você não sabia de nada, tudo bem. Quem está mentindo de nós dois aqui? Quem está mentindo de nós dois? Está com a mão amarela. Certamente Abimeleque ia dar uma olhadinha assim, minha mão amarelou agora, né? Mas enfim, vamos voltar ao assunto, tá? Recapitulando aqui para a gente não perder o fio da meada, tá? Abimeleque era vizinho de Abraão, tá bom? Eram vizinhos. Então eles tinham que ter uma política de boa vizinhança e fizeram um pacto para que convivessem bem, de maneira harmoniosa. No entanto, aquelas pessoas naquele tempo nem sempre honravam as suas promessas, tá? O acordo de Abraão estava incluso que Abimeleque não mexesse no seu poço. Não podia mexer no poço de Abraão. Era uma coisa fundamental, que o poço era vida. Dava trabalho cavar o poço. E às vezes você cavava e não encontrava água. Você não encontrava ali lençol de água. Então você tinha que fazer vários buracos até você encontrar um que tinha água. E água alimentava, né? Sustentava não só a família, mas também o seu gado, os seus animais, né, para banho, para tudo, né? Água é para tudo, né? Então o poço da Abraão falou: no meu poço não, meu poço é sagrado, você não mexe no meu poço, né? Então você não tem coisas na sua vida que você não gosta que ninguém mexa? Você não tem o seu poço, por exemplo? Tem coisas que eu não gosto que mexam, né? Em algumas coisas eu não gosto que mexam nas minhas coisas. Por exemplo, eu coloco meus livros, eu sou todo metódico, nas minhas prateleiras tá tudo na ordem, tá numerado, né? Então, se mexer ali e colocar fora de ordem, né, mexeu no meu poço, eu não gosto disso. Eu também detesto ver quadro torto. Se eu estiver conversando com você e eu ver lá no fundo um quadro torto, eu não consigo mais prestar atenção no que você está falando, porque eu tenho esse toque, né? Eu estou vendo aquele quadro tá torto, eu tenho que endireitar o quadro. Então eu detesto que alguém venha e mexa no meu quadro, qualquer quadro da minha casa. Olha que quadro bonito, eu vou ajeitar. E aí fica torto, não gosto. Eu coloco até aquele nível para ver se tá certo, né? Eu sou cismado, não gosto de coisa torta, né? E tem uma música assim, né, do Homem Torto, enfim, eu lembro umas coisas que vêm de repente assim, né? Então, jamais também mexa na minha lanterna. Outra coisa que eu não gosto que mexa. Eu tenho uma lanterna em casa, porque na região que eu moro, às vezes acaba a energia elétrica. Então, venta demais, acaba a luz. E eu tenho uma lanterna que fica no local fixo, né? Já está pronta ali, ela é carregada a bateria, não é pilha, então eu deixo sempre ela carregada e eu, de olhos fechados, eu sei onde está a lanterna. Eu pego ela no escuro, eu sei onde ela está. Se alguém mexe na lanterna, eu não vou achar a lanterna. Então, não mexo na minha lanterna. Aqui em casa todo mundo já sabe disso, a lanterna é sagrada, tá no altar lá, entre aspas, tá? Então, ninguém pode mexer na lanterna, né? Então é isso aí. Abraão não queria que mexesse no seu poço. Era o sustento de vida, né? Porque o poço é dele, tá? O poço era dele. Então, eu sei que você está assistindo em casa, mas dá um cutucão aí em quem está do seu lado. Escuta, não mexa no meu poço, viu? O poço é meu. Diga para o irmão do seu lado, o poço é meu, não mexa no meu poço. Bom, vamos aplicar isso na prática, tá? Por exemplo, eu tenho 2 irmãos, somos em 3, eu e mais 2, e eu lembro que quando minha mãe, a gente não tinha muitos recursos, né? Mas tivemos uma infância maravilhosa, não tenho queixa nenhuma disso não. Foi muito bom. Me diverti muito, porque era uma época que não tinha celular, então a gente brincava, subia em árvore, carrinho de rolemã, bola de gude, futebol de botão, né? Brincava na rua, andava de bicicleta, todas essas coisas que você já sabe. Então, a mãe comprava 3 Danones, um para cada um. Então, a gente colocava esparadrapo, não tinha fita crepe, ou se tinha, a gente não tinha. Né? Então, colocava esparadrapo com o nome de cada um. Tipo, não mexa no meu Danone. Esse Danone é meu e tem nome, tá nominado. Né? Então, para não mexer no meu Danone. Então, às vezes, a gente demarca o nosso território. Tem coisas que você não quer que mexa. Né? Porque, às vezes, as pessoas querem mexer, não no sentido assim, inocente. Quando é inocente, ok, tudo bem. A pessoa mexeu de curiosidade, né? Mas eu estou falando de pessoas que fazem para te importunar, fazem para te sabotar. É esse o contexto, tá bom? Então ele sabe que é errado, por exemplo, comer o Danone que tá do que do outro. Tá lá, eu já comi o meu. Eu vou comer o do meu irmão também. É errado, ele sabe que é errado, mas ele vai lá e come. É esse tipo de coisa, né? Transportando isso aqui para nossa realidade e expandindo isso para outras áreas.
É assim que é seu e o que é dele. Cada um tem o seu, né? Então, a sua conquista, você pode partilhar coisas? Pode, com a sua vontade, né? Com a sua anuência, quando Deus toca no seu coração, mas não de uma forma coagida ou alguém pegar alguma coisa sem avisar. Ou pior ainda, te sabotar, né? Te sabotar, que estavam jogando entulho no poço. Estão jogando entulho no teu poço, né? Então, os poços naquela época também eram chamados de cisternas. Você já deve ter ouvido falar, esse termo cisterna, né, é o sinônimo de poço também. Eles tinham muito valor na Palestina, né, porque eles eram sistemas que permitiam a continuidade de vida. Importante reforçar isso. Eles estão em um local árido e ter poços é fundamental para manter a vida, né? Tanto para os homens quanto para o gado. A água era algo muito escasso. E aquilo que é escasso se torna extremamente valioso, né? Então, quando cavaram o poço, além de, como eu já falei antes, era extremamente trabalhoso e nem sempre você encontrava água, né? Então, nada melhor do que o que o povo fazia, né? O que o Abimeleque estava fazendo? Pegando a água do poço do vizinho. Então, em vez de eu ter o trabalho de cavar meu próprio poço, me esforçar para cuidar, para fazer meu poço, para que eu vou fazer isso se eu posso pegar do vizinho? Então, para que as pessoas vão trabalhar se elas podem lucrar às suas custas? Já não tem gente que quer lucrar com você, que quer levar vantagem através de você? Ele não quer apenas ter o que você tem, mas ele quer ele quer usufruir daquilo que você tem, ele quer ter o que você tem, sem pagar o preço que você pagou, e lá ele vai e subtrai aquilo de você. Ele puxa o tapete seu no emprego, né, para conseguir o seu lugar, para conseguir o seu cargo. Isso acontece até em igreja, né, em grupos de louvor. Muitas vezes eu vi isso, N vezes, né, puxando o tapete um do outro, né, aumentando o som da guitarra de um para sobrepujar o outro, e enfim, isso acontece. Né, tá dentro do ser humano isso, né? A gente tem que sermos purificados por Deus. Deus é capaz de transformar nossos corações, tá? Então, esse é um tipo característica de querer mexer e sabotar o outro. Quando alguém quer te sabotar, quando alguém quer... você tem algo que foi fruto do seu esforço, do seu trabalho, mas aquela pessoa quer sabotar aquilo ali ou quer usufruir daquilo, né, sem a sua permissão, por exemplo, né, vai lá e usufrui sem a sua permissão e pega alguma coisa sua, né, ou simplesmente te sabota, e pode sabotar falando mal de você, pode sabotar te escarnecendo, pode sabotar inventando coisas a seu respeito para depreciar a sua imagem, para denegrir você e para que você de repente perca aquele emprego, perca aquele cargo, para que você não feche aquele negócio. Então o ser humano é assim, né? Será assim. Então eles querem entulhar o seu poço, né? Eu lembro que teve época, às vezes marcava seminários, vou voltar aos seminários, mas tinha um seminário agendado, sempre tem um espírito de porco, né? Alguém que quer entulhar o poço. Então o que eles faziam para entulhar o poço? Eles mandavam um e-mail para a igreja, que estava firmado já o seminário, né? Então meu e-mail é danielmastral@hotmail.com, né? Então esse é o meu e-mail. E aí a pessoa mandava daniel.mastral@hotmail.com. E aí, às vezes, a pessoa passa despercebido, não vê que tem um ponto ali, e acha que o e-mail vinha de mim. Então, eu cancelava o seminário. Olha, por motivo de força maior, estou cancelando o seminário, assim, na boca do gol. Aí, claro, evidente, né? A igreja entra em contato direto comigo, porque tem meu telefone, tem meu e-mail verdadeiro, né? E aí esclarecia. Mas isso aconteceu, não foi uma vez, não, foram mais de uma vez. Eu acho que aconteceu mais de 10 vezes esse tipo de situação, de tentarem sabotar você, jogar água no seu poço. Quando eu dava seminários na base, por exemplo, tinha ali capacidade para 100 vagas, 100 pessoas sentadas, né? Então, limitava aquilo. Então, e te separava ainda uma parte, 20%, né? Para quem não tinha grana para pagar, dava bolsas ali, né? Para poder usufruir do seminário. Mas uma coisa curiosa, falando em bolsa, era R$100 a inscrição, né? Porque tinha que pagar o custo, era um flat, era estacionamento, era gasolina, era pedágio, né? Era o aluguel do flat, que era caro também, né? Então tinha toda uma estrutura ali, o almoço para mim, para a equipe que me ajudava, do louvor e tudo mais. Então, e eu também oferecia para o pessoal o café, o coffee break, então tinha café, tinha chá, tinha biscoito, tinha bolo, então oferecia, tinha o nosso bazar também, quem lembra dessa época, o bazar as pessoas levavam coisa, nada era vendido, tudo era dividido, então levava roupa, brinquedo, utensílios domésticos, livros, qualquer coisa, e as pessoas sem burocracia nenhuma lá pegavam. Se sobrou, a gente abençoava o manobrista, né? Sobrou comida, a gente abençoava as pessoas da recepção do flat, então sempre eram muito bem recebidos. E quantas vezes, né, quando você fala, dou bolsa de 20% das inscrições,
Então, 20 pessoas podem ter bolsa. Você não tem grana para pagar, estou titulando a bolsa integral. Você não paga nada. Mas se você tiver algo para pagar, você não tem 100, paga 50, paga 20, paga 10, paga 5. Mas dá alguma coisa para que você dê algum valor àquilo que você está recebendo. Sabe quantas pessoas pagaram alguma coisa, uma vez que você fala, olha, estou tendo bolsa, né? Mas você paga o que você puder, ok? Nem que seja pagar R$1, paga R$5, né? Só para você mostrar que eu estou dando valor. Zero. Nunca ninguém, em 5 anos que eu ministrei seminários na base, né? Nunca ninguém que usufruiu de bolsa deu sequer R$1 para abençoar, nunca deu. Porque o ser humano parece que tem essa tendência, né? Se eu posso levar uma vantagem, né? Então eu vou levar vantagem. É a lei de Gerson, né? Nós temos que ser honestos, sabe? Faça o seu melhor, porque Deus está vendo. Eu fiz a minha parte, mas quem não faz a dele, colhe consequência, né? Depois diz, Deus não me abençoa. Não abençoa por quê? Porque você é avarento, porque você é mentiroso, porque você é sovina, porque você é trapaceiro, muitas vezes, né? Quando você deixa de fazer aquilo que você pode fazer. Quer dizer, então, quantas vezes, né? E muitas vezes também me jogavam entulho no poço, né? Falando ainda dos seminários na base, às vezes ligavam para mim, ou mandavam e-mail e falavam, olha, nós vamos para uma caravana aí, separa aí 30 lugares, alugamos uma van, vamos 30 pessoas. Eu separava, confiava, o acerto era só feito na hora, né? E de repente aquelas pessoas não iam, era fake, então ficava um buraco ali, 30 vagas, pessoas que gostariam de participar, não puderam participar, porque encerrou a vaga, eu parava as inscrições, né? E de repente, essa maneira de jogar entulho no poço. Já fizeram muito isso comigo. Você acha que não fazem com você? Né? Muitas vezes vão tentar falar mal de você pro seu chefe, inventam coisa. Sabe aquele funcionário? Olha, não confia nele não confia nela não, hein? Cuidado, isso aqui é zica, isso aqui é problema, né? Pra te queimar, né? Jogando entulho no teu poço, porque são pessoas invejosas, né? Elas não querem o teu sucesso, né? É dura isso, né? Mas Deus tem estratégia para essas coisas. Atenção nisso, tá? Então essa é uma característica bem do invejoso, né? Então, só fazendo uma analogia para você entender melhor ainda esse contexto, naquela época a água dos poços também era usada para abastecer da água para os seus rebanhos. Eles tinham rebanhos de cabras, de porcos, rebanho de ovelhas, né? Alguns tinham camelo, né? Então vaca. Então tinham seus rebanhos, tinham suas criações de animais. Agora imagina, eu vou fazer só uma amostragem aqui, tá ok? Vamos supor, eles tinham vários tipos de rebanhos, tá? A Bíblia retrata que Isaac se tornou muito próximo, muito abençoado. A gente vai chegar nesse ponto também. Vou tentar compactar aqui a coisa. Mas só para você ter uma ideia, somente vaca, né? Vaca, um rebanho de vaca. Vamos supor que você tenha umas vacas lá, vacas leiteiras, tá? Uma vaca consome, dependendo da temperatura, evidentemente, mais quente ela toma mais água, né? Depende se ela está amamentando o bezerrinho ou não. Então a vaca, ela vai consumir cerca de 80 a 190 litros de água por dia. Uma vaca consome de 80 a 190 litros de água por dia. Se a gente fizer uma média aqui, poxa, pelo menos 100 litros de água a vaca bebe por dia, 100 litros. E é preconizado para o ser humano que você beba pelo menos 2 a 3 litros de água por dia, 3 litros de água, né? E às vezes a gente nem bebe. Então, olha, fica atento, se hidrata, viu? Se hidrata. Hidratação faz toda a sua máquina funcionar melhor, tá? Lubrifica toda a nossa máquina. Hidratação, reposição hídrica. Dica aqui de saúde para você, tá bom? Então, 80, 100, só uma vaca, né? Eu tô aqui somente me atendo às vacas, tá? Por falar em vaca, ó, eu tô com o Liam, é muito legal ser pai de novo, gente, que maravilha, muito gostoso ser pai do bebê e ver ele crescendo, esse olhar puro, sabe, sem maldade, sem inveja, puxa, é tão lindo isso, é tão espetacular, me emociona, né? Mas, gente, por falar em vaca, o leite tá pela hora da morte, né? Então assim, ele amamenta, claro, da minha esposa dá o peito, tudo, né? Mas sempre tem uma suplementação. A gente tá com fome, não tem leite suficiente, tem o suplemento. E o leite está pela hora da morte, né? O leite está pela hora da morte. Daqui a pouco vai ter que fazer vaquinha pro leite. Vaquinha pro leite, é um trocadilho besta, né? Mas enfim, e fralda então, misericórdia, como fralda tá cara. Eu perdi a noção de preço, né? Faz muito tempo, sabe? Eu fui pai pela primeira vez há 20 anos atrás. Né, tinha 36 anos quando tive o Mikael,
Então, já tinha perdido essa referência. A gente ganhou muita coisa também, né? E hoje a gente está comprando, né? Então, é caro as coisas, né? Então, tem que abrir um crediário, né? Abrir um crediário no mercado lá para poder comprar fralda. Mas assim que é um dia de cada vez e eu louvo a Deus por isso. Não é uma queixa não, tá? Em tudo eu dou graças, porque não tem faltado nada, tá? Tem o leite de cada dia, Deus abençoa com o leite, com o pão nosso de cada dia, com o leite de cada dia, com a fralda de cada dia, com a mamadeira de todos os dias, tá? Inclusive, agora que ele já tem mais de um mês de vida, ele já pode assistir alguns filmes, que eu vou levá-lo no cinema, que vai para estrear. Não sei se vocês sabem da estreia, Mamadeira Voadora, também tem o Poço de Leite de Jericó e também tem o Lago de Leite. Esses três filmes são muito bons, né? Não existe brincadeira, tá? Mas eu acho que eu vou escrever histórias em quadrinho desses temas. Acho que o Lago de Leite ficaria legal, né? Tá borbulhando minha cabeça de ideias aqui. Bom, então Deus abençoou muito Abraão. Certamente o rebanho de Abraão era muito maior do que nossa conjectura aqui comparando com essas vacas, tá? Era quantidade muito maior que isso. Hoje a gente só está apoiando em vaca, mas eles tinham bois, tinham vacas, camelos, cabras, jumentos, mulas, bodes, ovelhas. Era comum eles terem criação de porcos, né? Então vamos supor que eles tivessem um rebanho médio, tá? Médio, não tão grande, médio. E vamos nos ater mais ou menos só a vaca, só para você ter uma ideia da importância da água, tá? Vamos supor então que ele tivesse um rebanho de vaca lá, né, de 80 a 100 vacas, tá bom? Mais ou menos, vamos arredondar 100 vacas. Né? Abraão tem 100 vacas, né? Faz problema da escola. O Abraão tinha 100 vacas, né? Vamos colocar 100. Cada vaca, você já vê que elas bebem bastante, de 80 a 190 litros de água por dia, tá? Vamos fazer uma média aritmética? Como é que é a média aritmética? A gente soma 80 com 190, vai dar 270. Divide por 2, nós temos a média. 135 litros de água é a média aritmética que uma vaca consome. Partindo dessa média aritmética, 135 litros de água, uma vaca, são 100 vaquinhas. Quantos litros de água serão consumidos em um dia? Em um dia apenas, essas vaquinhas vão tomar 13.500 litros de água. 13.500 litros de água. O rebanho para um dia. Um dia. Quanto é que, então, precisaria de água para um mês? Então, é legal fazer essas contas, eu gosto disso. Em um mês, somente as vacas consumiriam cerca de 405 mil litros de água, somente as vacas. Você vê como era importante a água? Por isso a treta por causa do poço, né? 405 mil litros de água. Só para você ter uma ideia ainda de quanto isso representa, né? Isso só para o gado de vaca, tá? Estamos atendo só a vaca. Você pegar uma piscina, né, com 25 metros de comprimento, tá? Semi-olímpica, olímpica é 50, né? Então, 25 metros de comprimento, por 12 metros de largura, olha, é grande, hein? 25 metros de comprimento, 12 de largura, por 1,60 de profundidade, tá? Você pegar uma piscina desse padrão, né? Essa piscina, ela vai ter nela cerca de 50 mil litros de água, né? Ela tem só 50 mil litros de água. Alguém já tinha pensado nisso? Então, a quantidade que é necessário para alimentar os seus rebanhos de água era muito. Então, por isso, não tinha um poço. Eles tinham vários poços, cavavam vários poços, era mais de um, tá? Então, se você acertou esse número, chegou nessa conclusão rápida, pensou realmente, calculei antes que você, Daniel, eu já sabia quanto que ia ter de água na piscina. Então, você acabou de ganhar um prêmio, ganhou uma cabra, oi, né, brincadeira, tá? Mas então o lado bom é que Abraão se entendeu com Abimeleque de uma forma pacífica, ficaram numa boa. No entanto, sempre tem um no entanto. 100 anos mais tarde, as coisas mudaram de lugar. Isaac, então, é o herdeiro, né, filho de Abraão, e ele está lá na terra, só que passaram-se 100 anos. Então, a propriedade que ele tinha começou a ser invadida por outros povos, e gradualmente vai sendo invadida. Então, ele foi perdendo o seu espaço ali, Abraão já estava morto, mas ele já tinha cavado vários poços. Isaac era herdeiro, ele não tinha um poço, ele tinha vários poços. Então, ele tinha muita água, muito gado, muito rebanho. Deus abençoava Isaac. E o seu filho, ele era herdeiro. Só que ele foi gentilmente convidado para sair de lá. Então, suma dessa terra. Você está próspero demais, você tem muito poço, você está me incomodando, vai embora daqui.
Quando você começa a crescer, quanto mais cresce, mais você aparece, não é? E mais gente inveja você. Então, embora ele fosse um herdeiro legítimo, com o passar do tempo, a propriedade dele foi sendo reduzida. A terra agora não era mais dele, mas era deles, né? Dos outros proprietários estavam invadindo aquelas terras. Quem são eles, né? Quem são eles? Quem são eles? Isso me lembra mais um desenho do Madagascar, Rei Júlia, né? Quem são eles? Quem são eles? Né? Bom, eu fico lembrando de desenho porque eu vou começar a assistir desenho tudo de novo, né? Vou voltando essa história de desenhos, né? Então vamos procurar um outro lugar, então Isaac, ok, vamos procurar um outro lugar, né, para montar a minha rede, outro lugar para descansar, outro lugar para minha família, né? Onde é que eu posso ir, né? Então hoje, quando você olha essa situação, você vê que Isaac ele foi muito pacífico, ele não esquentou a cabeça, né? Ele falou, ok, tá bom, eu vou sair, eu vou embora. E foi. Isaac saiu de boa, simplesmente abandonou a terra e todos os poços, não arrumou confusão, foi pacífico, ele confiava em Deus, ele sabia que Deus tinha algo bom para ele, que Deus o abençoava, por onde quer que ele andasse, porque as bênçãos do Senhor te acompanham. Quando você está no centro da vontade de Deus, as bênçãos te acompanham. Às vezes, meus irmãos, não vale a pena, viu? Você dar murro em ponta de faca, você brigar com Deus, né? Deus tem o melhor para você. Então, muitas vezes, ceda, recue. Recuo não é fugir, é um ato estratégico. Às vezes é para você estar tomando impulso para dar um salto maior. Às vezes você tem que recuar para enxergar a tela de um quadro de maneira melhor. Então, o recuo não tem nada errado, viu? É estratégico, é estratégia de guerra até. Então, Deus abençoava. E logo, Isaac enriquece novamente. Ele conquista novamente seu poder, a sua riqueza, a sua prosperidade. Fruto de trabalho, tá bom? Ele não estava mamando na teta da vaca de ninguém, tá? Ele estava trabalhando, ele era honesto e trabalhador e Deus o abençoava por causa disso. Porque de digno é o trabalhador do seu salário, tá? Então, para cada vídeo que eu faço, para cada livro que eu escrevo, para cada seminário que eu produzo, né, para cada curso que eu dou, evidente que isso demanda tempo, trabalho, esforço, estudo. Então, é digno e lícito. Nada errado quanto a isso, né? É bíblico, né? Novo, Gálatas 6, né? Reparta os seus bens com aquele que te instrui com a palavra, né? Então, reparta aquele que te instrui, né? Você reparte os seus bens com aquele que te instrui. Aquele que semeia as coisas espirituais, recolhe as materiais. Aquele que anuncia o evangelho, viva do evangelho. Bíblia, gente, Bíblia. Por amor, tá? E se você for tocado por Deus, pelo Espírito Santo, ser o mantenedor desse ministério, eu louvo a Deus pela sua vida e eu tenho certeza, Deus vai te abençoar tremendamente quando você faz por amor. Você faz por obrigação, por protocolo, por medo da maldição ou esperando levar uma vantagem, Deus não abençoa, porque é interesse, é negócio. Deus não negocia. Deus ama quem faz por amor, quem dá com alegria de coração. É assim que é assim que Paulo nos orienta, né? Deus, cada um dê segundo a sua prosperidade. Ou seja, não é 10%, você pode dar 5, dá 5, pode dar 3, dá 3, pode dar 20, dá 20. Quer dizer, é segundo a sua prosperidade, mas você oferte com amor. Isso é bíblico, tá? Dizem que a última parte a se converter nossa é o bolso, né? Então, não seja avarento, viu? Os avarentos não herdarão o reino dos céus. Então, eu preciso do pão cada dia, que Deus me abençoe para ter as condições, claro, pagar aluguel, bebê, leite, fralda, né? Um monte de coisa, mamadeira, berço, ganhamos um berço, obrigado pelo berço. Né? Então, comprar as outras coisinhas agora, tem mais coisinha para comprar. Sempre tem, bebê, coisa, é assim mesmo, né? Temos berço, temos carrinho, né? Então tem umas outras coisinhas que a gente vai parando. Mas louvado seja Deus. Então, se você sente de Deus, ser mantenedor, de somar conosco nessa trincheira, mandando uma provisão, mandando um suprimento, porque se não chegar suprimento na trincheira do soldado, não chegar comida para o soldado que está na linha de frente, ele morre. Não chegou munição, ele morre. Não chegou suprimento ali, a comida, ele morre. Então precisamos de suprimento. Se não tem chamado para trincheira, manda o suprimento para a trincheira. Porque esses vídeos chegam onde eu não posso chegar. Então é uma forma de você estar colaborando com o reino, de fazendo a sua parte, cumprindo o seu propósito, a sua missão na terra, incentivando que a mensagem da cruz, a mensagem do amor, do ensino, da força, da fé e da esperança possa atingir mais pessoas, né? E esse é um veículo tremendo que nós temos, né? Nesse canal aqui tem mais de 700 mil seguidores, né? Cada vídeo que a gente solta, você vê 50 mil pessoas, vem numa semana, dependendo do conteúdo do vídeo. Então, alcança muita gente. Eu recebo muitos e-mails, né? De gratidão de pessoas, de vidas que estão sendo transformadas.
Mas, é claro, o investimento é muito pequeno, a seara é muito grande, mas são poucos aqueles que realmente se engajam para trabalhar. Então, que Deus levante mais obreiros, levante mais pessoas para serem mantenedores, pessoas que oram, que intercedam, que se comprometam com Deus. Então, faça parte, não fique à parte, né? Não fique apenas como um mero observador da história, faça parte dela. Deus quer que você faça parte dela, colabore com o reino, sirva ao reino. Servir os que servem é algo maravilhoso. Tenha certeza que é melhor dar do que receber. Você vai provar isso na sua vida, tá? Então, eu tenho certeza do que eu estou falando. Todas as vezes que eu abençoo alguém, Deus me abençoa de uma forma diferente, não na mesma proporção. Às vezes você imagina que vai receber algo igual, você recebe uma outra coisa, recebe às vezes um abraço, recebe uma visita, recebe uma palavra de incentivo, recebe um presente, recebe uma oferta, tem N maneiras. Deus te abençoa com paz, com saúde, né? Cura, traz tranquilidade, abre portas de emprego onde você não tem. Então, quando você é muito avarento, muito fechado, muito egoísta, muito murmurador, Deus não te abençoa. Quando você leva a vida mais leve, quando você ri de si mesmo, quando você abençoa as pessoas, quando você tem um bom coração, você ora pelas pessoas, você não se envolve com fofoca, com intriga, Deus te abençoa. Quando você ajuda, quando você pode ajudar, né? Quer seja financeiramente, quer seja através de uma oração, uma visita, né? Uma palavra, né? Tudo isso é bênção, meu irmão, mas faça por amor e Deus vai te abençoar. Esse é o segredo de você estar no centro da vontade de Deus e aí sim as bênçãos te seguem, tá? Fica a dica para você, tá bom? Que a felicidade, claro, incomoda muita gente. Se você é feliz, você vai incomodar um monte de gente, né? Você sabe disso. Quer fazer um teste? Dá uma dica para vocês. Liga para alguém, qualquer pessoa, liga para alguém da sua lista aí, diz o seguinte: olha, irmão, minha irmã, eu estou passando uma dificuldade muito grande, né? Uma dificuldade sem precedentes, algo terrível aconteceu na minha vida, né? A pessoa do outro lado logo vai dizer: sério isso? Uau, me conte todos os detalhes, o que está acontecendo? Jesus amado, me diga, eu quero orar por você, me conte todos os detalhes, eu quero saber desde o princípio, que desgraça é essa? Né? Aí você pode pegar e dizer: não, é só uma brincadeira, tal, né? Eu estava só vendo como é que seria a sua reação. Fale a verdade, não deixa a pessoa acreditar nisso aí. Mas você vê que a pessoa vai mostrar todo interesse em saber da sua desgraça. Agora você liga para uma outra pessoa e fala: irmão, sabe de uma coisa? Depois você fala a verdade, né? Sabe uma coisa? Eu fui contemplado, eu entrei no concurso para ser tipo ser um testador, né? Ser alguém que vai testar alguns modelos e pacotes de viagem para agências de turismo, por exemplo. Então me candidatei a uma agência de turismo X, estava abrindo ali para algumas pessoas que têm disponibilidade para viajar, para fazerem testes dos seus pacotes de viagem turísticos. E eu fui contemplado, olha só, eu vou viajar na faixa de graça, não vou ter gasto nenhum, pensão completa, eu vou conhecer nessa viagem a Itália, locais turísticos da Itália, da França, da Inglaterra, né? Eu vou para vários locais aí legais, vou para a Suíça, né? Eu comer em bons restaurantes, porque eu vou ter que provar os restaurantes, tudo estrela Michelin, né? Restaurantes top, hotéis 5 estrelas. Uau, que coisa incrível, sabe? Eu tenho tanta coisa para te contar, como isso é legal, né? Tô compartilhando com você. A pessoa do outro lado provavelmente vai dizer: desculpa, você ligou no horário errado, eu tô ocupado, eu tô trabalhando, eu tenho que atender uma outra ligação, peraí que tá tocando a campainha, né? Não vai te dar atenção, né? Então, você percebe a atitude do ser humano. Por isso nós temos verdadeiramente chorar com os que choram e celebrar com os que se alegram. Esse é o segredo de você ter uma vida abençoada diante de Deus e próspera, né? Não no quesito financeiro, mas próximo no sentido, nada vai te faltar. É isso. Você pode ser rico? Pode. Fruto do seu trabalho, seu esforço, seu mérito, nada errado. Isaac era rico, Davi, Salomão, mas aquilo ali não pode subir na sua cabeça, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Então, aí a pessoa logo vai desistir de você, não é bem assim? Pois é, vamos continuar aqui. E normalmente as pessoas que querem jogar entulho no seu poço são pessoas vazias, né? Que não se esforçam, não trabalham, não estudam, mas querem e tem invejinha de você e querem jogar entulho, porque não suportam ver a sua felicidade.
Eu vou te dar uma estratégia como lidar com isso, estratégia que a Bíblia dá, tá? Então pessoas assim, muitas vezes são nuvens sem água, elas colhem consequências, né? Elas não conseguem ser felizes, nunca vão desfrutar uma paz, da paz que Jesus nos dá, que transcende o entendimento. É como futebol sem bola, como macarrão sem molho, como pizza sem orégano. São pessoas que falta tempero, não são alegres, pessoas rabugentas, sempre emburrado, né? E eu já perdi a conta de quantas pessoas eu já convivi assim. E você tenta ajudar, mas as pessoas parecem que não querem ser ajudadas, né? Mas eu oro por elas e Deus faz a obra, viu? Ore por essas pessoas, né? Interceda por elas. Nem sempre vai ser possível você conviver com elas, são pessoas às vezes tóxicas para você, tem que se afastar, né? Mas ore por elas, Deus vai fazer a obra, Deus faz, Deus, mais dia menos dia, essa pessoa vai ser desperta e um dia ela vai te agradecer, olha, você orou por mim, né? Obrigado. Quantas vezes eu também participei de situações assim, né? De pessoas virem, puxa, você orou por mim aquele dia, eu te tratei tão mal, né? Eu pensava tão errado de você, eu escutei tantas fofocas, mas agora eu te conheço, eu convivo com você. Antes eu só conhecia de ouvi falar, falam tanta abobrinha, mas agora eu convivo, eu vejo, puxa, não tem nada a ver tudo aquilo. E olha, a sua oração foi muito poderosa, me ajudou, Deus te usou como instrumento e abençoou minha vida. Quantas vezes em seminários Deus falava comigo para trazer uma palavra específica para uma pessoa e aquilo foi rema para ela. E aquela pessoa saiu de lá transformada, renovada. Isso é maravilhoso, através de um livro, através de um vídeo. Esse vídeo, eu tenho certeza, Deus vai estar falando com você, está falando com você, tá? Então, não se preocupe com os invejosos, né? Não deixem jogar entulho no seu poço. Isaac, então, mais uma vez, teve que partir, teve que mudar de local. Sabe, existem começos que na verdade são fins, né? São fins, mas eles são fins naquela etapa, encurta, Deus encurta de propósito aquilo para que você usufrua de uma etapa nova, de um renovo na sua vida, de um novo horizonte. Então em tudo dê graças, porque às vezes aquela porta de emprego que se fechou e você ficou tão amargurado, não era aquele emprego para você. Às vezes você está num local de trabalho e seu chefe pega muito no seu pé, ou você tem um colega de trabalho que toda hora quer puxar o seu tapete. Sai desse emprego, cai fora, procura outro. Ah, mas Daniel, e se eu não conseguir? Vai conseguir sim, porque Deus é o Todo-Poderoso, é o dono do ouro e da prata. Então, porque Deus não quer que você suporte uma situação assim, porque são pessoas invejosas que desejam o seu mal, e isso te desgasta, e você vai para o trabalho, já vai tenso, já vai tensa. Ah, eu vou ter que aturar meu chefe de novo, ah, aquele funcionário chato que pega no meu pé, que quer me sabotar, que fala mal de mim, né? Ah, meu Deus, eu comprei essa casa, custei tanto para comprar essa casa, comprei a casa, né? Mas, puxa, eu tenho um vizinho chato, né? Ou então você mora num apartamento, o vizinho de cima não conserta alguma coisa no banheiro e tem goteira na tua casa, ou faz barulho em cima, e você é obrigado a conviver com isso? Não, Deus tem o melhor para você, meu irmão. Então, não fique apegado às coisas, desapega, né? Aplica o desapego na sua vida, né? Não fica apegado às coisas, não. Seja um nômade. Pronto, ok, eu tô aqui, eu comprei a casa, mas olha, tá ruim morar aqui, né? Esse meu bairro tá ficando muito violento, né? Já tá em muito assalto aqui, de repente meu vizinho é chato, a casa tá tendo um monte de problema, tem infiltração, tem mofo, né? De repente não tá sendo legal aqui, tá ficando muito longe pro trabalho, né? Então muda de casa, meu irmão, cai fora. Aí não se apega às coisas, sabe? A gente se apega e você prolonga o sofrimento. E Deus, ele tem algo melhor para você. Eu sei que a gente às vezes sonha com o Egito, né? Eu vou lá, um local abundante, né? Aquilo que eu me esforcei, às vezes até mesmo uma viagem. Você planeja uma viagem, às vezes aquela viagem vai te dar tanto problema, tanto trabalho, né? E às vezes Deus fala, olha, acontece alguma coisa e você não vai naquela viagem, né? E aí Deus prepara um outro momento para uma outra viagem para você, para um outro momento de lazer. E aquela lá talvez não fosse tão legal, né? Quantas vezes eu conheci histórias, lembra aquele avião, o Fokker 100, que caiu perto do aeroporto de São Paulo, de Congonhas, né? Eu trabalhei com uma pessoa que conheceu essa pessoa. Eu trabalhava numa empresa, trabalhei na Xerox, e tinha uma pessoa dentro da empresa que era parente desse rapaz. E eu acabei escutando até um testemunho dele. Ele mostrou para mim o testemunho dele, como Deus tinha abençoado a vida dele e tudo mais. É um cristão, né? E ele se sentiu incomodado, né? Ele contou, né, que ele sentiu-se realmente incomodado de ir pegar aquele voo São Paulo-Rio. Depois eu acabei conhecendo ele pessoalmente e foi tremendo. Aí, o testemunho dele é muito forte, né? Ele tinha fechado um negócio assim, sabe aquele negócio da China, né? No bom sentido, da China. Então ele ia pegar a ponte aérea São Paulo-Rio para assinar um contrato e a empresa, ele tinha uma microempresa, ia fazer uma fusão e ele ia crescer e ia prosperar muito. Então era um negócio assim
que ia mudar a vida dele. Então ele saiu de casa, foi pegar o carro, para ir de carro até o aeroporto, deixava de estacionamento, o carro dele não funcionou, não deu ignição na partida. Ele então começa a ficar, poxa vida, senhor, o senhor quer me sabotar, o que é isso? Tá querendo jogar entulho no meu poço aqui, alguém tá querendo me sabotar, é coisa do demônio, vou repreender. Repreendeu o demônio, deu 7 voltas em torno do carro, ungiu o carro, não adiantou nada. Aí ele pegou um táxi, o táxi furou o pneu do táxi, e o taxista tava sem step, né? Ele, senhor, tá vendo o demônio lá, o demônio veio com o tridente e furou o pneu do carro, né? Então eu vou levantar, eu vou a pé mesmo. Aí ele escorregou, caiu na rua, se machucou ainda. E ele falou, tá vendo só, senhor, é a obra do Exu rasteirinha, é o demônio, né? E não era o demônio, era Deus impedindo. Moral da história, ele se atrasou, não conseguiu chegar a tempo de pegar aquele voo. Ele estava com o nome na lista de passageiros, ele não conseguiu pegar. Quando ele chegou próximo, ele viu fumaça ali. E ele soube depois que aquele avião era o que ele estaria dentro daquele avião. E não era o tempo dele, não era o tempo dele. Quando é seu tempo, você pode morrer na sua casa, pode morrer dormindo, né? Mas, e é claro, seja prudente, não seja tolo, não vai também atrás de perigo desnecessário, né? Mas ali ele passou a agradecer a Deus, ele fala, Senhor, em tudo dou graças, eu aprendi. Então passa um ônibus, ele dá sinal para o ônibus parar, o ônibus passa reto, né? Passa reto. Ele pega, se controla. Deus abençoa o motorista, abençoa a família dele, abençoa a mãe dele também, né? Abençoa, né? Em tudo dá graças. Então ele aprendeu, ele fala, olha, hoje eu sou muito mais grato, meu olhar da vida mudou, porque eu sei que coisas acontecem para que Deus está nos protegendo. Você vai sair de casa, às vezes, puxa, cadê a chave do carro? Não acha a chave do carro, o que eu vou fazer? Deus está te atrasando, louve a Deus, Senhor, obrigado, está me livrando de alguma coisa, de um acidente, de um assalto, de um imprevisto. Deus sabe, louve a Deus, em tudo dê graças. Mesmo quando você sabe que tem pessoas te sabotando, né? Tem pessoas te sabotando, tem inveja de você, mas Deus vai te abençoar e os invejosos continuarão invejosos. Já teve até pessoas que assim se apaixonaram por mim, né? Eu nunca contei isso, né? Mas assim, foi um rapaz homoafetivo, né? Eu tenho todo o respeito, tá? Pelos homoafetivos, mas eu não gosto, né? Eu quero que respeitem o meu não, né? Eu sou hétero, ok, então não quero, né? E falei numa boa, falei, meu irmão, não rola, né? Na boa, né? Mas que Deus te abençoe, né? E era uma pessoa promíscua também. A questão também, a promiscuidade pega, viu, gente? Promiscuidade, você vai pro inferno, tá? Na boa, tô sendo sincero com você. É promíscuo, você vai pro inferno. É uma pessoa rodada, você vai pro inferno, tá? Simples assim, tem que ser bem objetivo, tá? Então, Deus é de se ensina ou não, né? Então eu peguei e falei, não, a pessoa ficou brava, né? Essa pessoa ficou brava, né? E olhando para essa pessoa, nem parece, né? Que ele é homoafetivo, ele até procura disfarçar, porque ele quer ter uma imagem para a sociedade, né? Então usa até barba, tudo, quer dizer, tem aquela brincadeira de se barba fosse sinal de respeito, bode não usava chifre, né? Até lembrei dessa anedota. Então, quer dizer, e essa flor ferida ficou brava comigo, né? Ou brava comigo, sei lá. E passou a ter uma obsessão pela minha vida, uma obsessão terrível. Parecia coisa da mão que balança o berço. É uma pessoa que o tempo todo quer jogar entulho no meu pulso. Não gosta de ver nem nada de felicidade da minha vida. Qualquer ato da minha vida que me traga felicidade, que me traga alegria, que me traga sei lá, alguma serenidade, uma bênção, incomoda a determinada pessoa, que continua até hoje assim. Isso está há anos já. Então, tem gente que fica obsessivo com você. Pessoa que olha para você e fica obsessivo. Tem isso, viu? Isso é uma psicose, é uma coisa assim louca. E tem gente assim no mundo. Tem gente que é obcecada por você, porque quer ter o que você tem, porque tem inveja de você e vai te sabotar e te persegue pro tempo todo. Mas Deus é maior, Deus te protege. Então, quanto mais a pessoa tenta jogar entulho, mais poços você tem, mais água você tem, mais abençoado você vai ser. Porque agindo Deus, quem pode impedir? Confie nele e o mais ele fará. Simples assim, poderoso assim, tá bom? Então, confie nele em todas as coisas. Vamos concluir então? Voltando ao texto. Esses taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo de terra todos os poços. O espírito de porco, né? Isso que é birra da antiguidade, espírito de porco. Sabe o que é espírito de porco, né? Porque Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos. Aí virou essa coisa de espírito de porco, né? No nosso jargão popular. Espírito de porco daquela época. Aí, continuando. Então Abimeleque pediu a Isaac: sai da nossa terra, e já tinha entulhado o poço dele, né? Pois já é poderoso demais para nós.
ele recebeu tipo uma ação de despejo, né? Então Isaac mudou-se de lá, acampou-se no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Ele deve ter pensado, enfim, paz. Obrigado, Senhor, vou deitar na rede agora, paz, sossegado, vou cavar meu poço, vou cuidar do meu gado e tudo mais. Aí Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai tinha dado. Então cada poço ele dava um nome também, é costume de época, tá? Então, os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio de água. Algo muito importante, descobriram um lençol de água, porque às vezes você cavava e não tinha água. Não tinha a tecnologia que tem hoje. Hoje você consegue saber por equipamentos, por ultrassom, se tem água lá ou não. É mais assertivo. Naquela época, não. Era tentativa e erro, né? Aí, mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo, a água é nossa. Olha só, ele acabou de cavar. Aí vem o outro lá, não, essa água que você cavou, todo o seu esforço é meu. Eu tomo posse, porque eu determino, eu quero o seu poço. Olha só, essa água é nossa. Não é gente querendo ter o que você quer, ou gente invejosa, ou gente chata. Aconteceu com Isaac. Aí continua, por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele, né? Vocês podem, então, daqui a pouco eles já estavam quase falando para Isaac, olha Isaac, é o seguinte, para de respirar, o ar é nosso, o poço é nosso, a água é nossa, a terra é nossa. Isaac de boa, é incrível, Isaac é uma brincadeira, tá? Isaac poderia ser santificado, né? O santo Isaac, né? Porque realmente é uma placidez, assim, uma coisa, mas isso remete a uma confiança em Deus, sabe que Deus está acima de todas as coisas. Aí continua, então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa disso, por isso chamou de Sitina. Então, de novo, ele casou outro poço e treta de novo no poço, entulho no poço. Ou seja, tinham pessoas obcecadas por Isaac, obcecadas porque não queriam que ele prosperasse, não queriam que o poço dele vingasse. Tem gente obcecada por você também, não tem? Pois é, esse vídeo é para você. Então, Isaac realmente blasé. O que Isaac fez? Mudou-se dali e cavou outro poço. Mudou de novo. Saiu, tá bom, quer ficar com o poço? Fica com o poço, fica com a terra, pronto, acabou. E foi para outro poço. Ele não brigou, não teve discussão. Deus sabe o que é melhor para mim, né? Então eu vou mudar de casa, eu vou mudar de emprego, né? Deus sabe o que é melhor para mim, ponto final. Foi lá e cavou outro poço. E ninguém discutiu por causa dele. Finalmente paz, ninguém discutiu por causa dele. E deu-lhe o nome de Reobote, dizendo, agora o Senhor nos abriu espaço e prosperamos na terra, né? Olha só que coisa. Dali Isaac foi para Berseba. E olha só o que acontece. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus do seu pai, Abraão. Eu sou o Deus do seu pai, Abraão. Imagina escutar uma coisa dessa. Né? Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Gênesis 26, de 15 a 24, né? Então, em suma, né? Estão jogando entulho no seu poço, estão jogando água no chope, né? Pondere então essa possibilidade de que Deus quer algo melhor para você e que você talvez tenha que mudar, sair dessa zona de conforto que você está, talvez pensar numa outra possibilidade. Às vezes tem pessoas, mas Daniel, eu estou desempregado, eu não consigo emprego, mas olha, eu já trabalhei de estoquista, né, com meus primeiros empregos, estoquista, já fui empacotador, né, então, assim, tudo que pudesse, depois dei aula de Kung Fu e tal, né, estudei, aí tive empregos melhores. Então, mas assim, às vezes você tem que aprender a dançar conforme a música. Eu conheço pessoas que começaram a fazer brigadeiro e vender brigadeiro e ficaram muito bem vendendo brigadeiro. Ou fazendo cocada, e puxa vida, eu conheci um senhor que ele falou para mim, olha, vendendo cocada eu paguei a faculdade pro meu filho, né? Então, tem tantas alternativas. Você já viu alguém, né, um pipoqueiro de mau humor, vendendo pipoca de mau humor, emburrado? Né? Não, né? Alguém vendendo cachorro quente de mau humor, já foi numa feira de artesanato, já viu alguém de mau humor na feira de artesanato? Então sempre tem um sorriso para você. Então encontre alguma coisa que você faça que te dê prazer, que te dê alegria.
sabe, que traga o seu sustento, né? Então, colocando aqui exemplos, às vezes vender alguma coisa, uma habilidade que você tem em pintar, em fazer um artesanato, sei lá, estou colocando algumas possibilidades, que aquilo ali vai ser algo temporário, ou não, de repente pode expandir, e Deus pode abençoar. Quer dizer, aquilo começa pequenininho, vendendo, você faz lá, vende uma marmita, vende marmita, de repente você cresce e vira um restaurante, né? Vira uma cantina, aí vira uma rede. Imagina, quantos casos não acontecem assim? Se for fazer um restaurante, e se for italiano, por favor, me convida, tá? Eu aceito o convite, eu vou. Não tô brincando não, tá? Você tem um restaurante? Pode convidar, eu vou com todo prazer para dar a minha opinião a respeito da sua comida. Aí, cara de pau. É brincadeira, gente. Não leva a sério tudo que eu falo, não, tá? Mas vocês podem pensar a respeito, se ficar no coração, tudo bem. Então, aceita a vontade de Deus. Aceita a vontade de Deus para todas as coisas, né? E não fica suportando coisas que são desagradáveis para você, sabe? Tá ruim onde você tá? Cai fora. Ah, mas e aí? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Deus pertence. Deus está dizendo para você: olha, eu vou te abençoar por onde quer que você for. As bênçãos vão te seguir. Onde pisa a planta dos seus pés é terra santa. Então não deixe jogar entulho no seu poço. Cai fora. Deus vai te dar uma outra condição. Você vai abrir um poço, vai trabalhar. Tem trabalho, viu? Trabalha, cava o poço e Deus vai te abençoar. Vai te abençoar o seu esforço porque você confiou nele. Mas não brigue com Deus. É isso que eu estou colocando claro para vocês. Não brigue com Deus. Ah, não, mas eu não vou sair daqui. Né? Não, aqui, eu nasci aqui nesse lugar. Meu pai, minha avó morou aqui. Eu não vou sair daqui. E aí é matéria, gente. Isso aqui tudo é frívolo, a gente não vai levar nada daqui, né? Então vamos viver a vida, né? Viver a vida. Então, sei lá, eu moro de aluguel desde sempre, então eu sou meio nômade também. Então, de repente, se eu estiver num local e não estiver legal, eu saio, pronto, vou para outro lugar. Eu vou para outro lugar e pronto, tulhar o poço aqui, eu vou para outro lugar. Simples assim. E muitas vezes, às vezes você até acha uma outra casa, assim, para alocar, um preço legal, e de repente na última hora não dá certo. Eu agradeço a Deus, ok, Deus, não é o momento, não é o tempo, não é o teu propósito, então tudo debaixo do propósito de Deus. Confie nele e o mais ele fará. Essa é a mensagem que eu tenho para dar para vocês. Então, queridos, em tudo dê graças, nada fica fora desse tudo. E assim sendo, as bênçãos do Senhor te acompanharão para todo sempre. Que Deus te abençoe e te guarde. Beijão no coração, queridos. Uma boa semana para vocês. Até o próximo domingo.